Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número. Os irmãos lembram? Capítulo 8, versículo de número. Qual é o versículo? 48, não é assim? Lucas capítulo 8, verso 48, nós vamos estar nesta tarde ministrando uma palavra da parte de Deus. Diz assim o texto: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus da mais infinita graça, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, queremos agradecer ao Senhor nesta tarde pelo fato do Senhor nos dar a oportunidade de aqui estarmos em Tua preciosa presença. Continua abençoando a Tua igreja, glorificando o Teu nome através dos Teus filhos, das Tuas filhas. Visita o Teu servo, irmão Chiquinho, nesta tarde. Visita, meu Senhor, Teu servo, pastor Salatiel. Visita também, Jesus, o Teu servo, que precisa, meu Senhor, de um socorro Teu. Também te peço por Jefferson. Senhor amado, vai lá agora, dá saúde, repreende todo mal. Também, meu Senhor, te peço pelo esposo da minha filha. Jesus querido, vai lá, Senhor, também completa a saúde. Os demais que estão enfermos, precisando de um socorro Teu, vai lá, Jesus. Irmã Maria, visita ela nesta tarde. Que a Tua graça e a Tua mão esteja sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar. Minhas irmãs, eu quero desde já agradecer a Deus pela vossa presença. Eu dizia à missionária Vânia que se ela quisesse realmente mudar o dia no trabalho, porém eu me lembrei de uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, e eu não me preocupo com a questão da quantidade de pessoas. Eu estava ali enquanto Deus estava usando as irmãs no louvor. Pai do Senhor, meu querido, na adoração ao Senhor, eu estava me lembrando de algo que aconteceu comigo há uns dias atrás. Eu fui em uma congregação, há uns dias não, há uns anos atrás, eu fui em uma congregação, isso em um bairro lá de Recife, e quando eu cheguei lá, a preocupação do obreiro da igreja era com a quantidade de pessoas. E aí ele disse: olha, irmão, eu queria pedir desculpa ao senhor. Eu disse: mas por que, varão? Porque eu fiz um plano e pensei que iria vir mais pessoas, mas não vieram. E aí naquela hora eu disse assim para ele: mas qual é o problema disso? Amém, meu querido? Deus abençoe. Ele: desculpa, irmão. Disse: qual é o problema disso? Ele disse: não, porque eu queria que tivesse mais gente aqui.
E aí eu disse assim para ele, mas a presença principal que nós queremos aqui hoje é a Trindade Santa. É Pai, Filho e Espírito Santo. E para a glória de Deus, nós temos a presença deles aqui hoje. A missionária, bem verdade, entrou em contato com algumas mães, mas devido a alguns eventos que está tendo por aí, em algumas congregações, alguns não puderam chegar. Mas escute, nem por isso Deus vai deixar de falar ou deixou de falar conosco nesta tarde. Desde o início do culto que o Senhor tem falado com a sua igreja. E Ele vai continuar falando. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Francisco, né? Eu confundo o nome dele. Irmão Manuel, e às vezes a memória falha. Irmão Manuel e a missionária irmã Luciene, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que a graça de Deus nunca se aparte de vossas vidas. Eu costumo dizer aqui na igreja o seguinte: que a graça de Deus esteja impregnada em vossas vidas 24 horas por dia, sem escapar de vós nem um segundo sequer. Querida igreja, por gentileza, vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada para falar de Jesus, eu aprendi na minha vida que falar de Jesus não precisa enfeitar, não precisa colocar muita coisa para ficar muito colorido. Eu dizia essa semana que Jesus foi o teólogo mais humilde que já passou aqui na terra. Ele tinha duas virtudes, ele é, melhor dizendo, mas deixa eu usar a expressão tinha. E tem, que infelizmente nesses últimos dias, os que se julgam pregadores, teólogos, quase não têm. E qual é, pastor? Ele disse assim, dentro do seu campo teológico, ele disse assim: aprendei de mim. Ele era e ele ensinava. E ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade hoje em dia está escasso. Pouquíssimas pessoas você escuta falar e mostrar testemunho de mansidão. E mansidão não se conhece pela voz. Mansidão não se conhece pelo andar. Mansidão não se conhece pelo apertar de mão. Mansidão se conhece na hora que você é afrontado, que você é afrontada. Aí você vai mostrar se você realmente segue o exemplo de Jesus. Ele disse: eu também sou humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não fazia nada para aparecer. Ele fazia tudo segundo ele mesmo testemunhou. E algumas horas ele disse: eu sou manso e humilde de coração. E ele disse um certo dia: tudo que eu faço é para a glória de Deus. Não era para a glória dele. Quantas pessoas que estão querendo tomar o lugar de Cristo Jesus?
Mas nessa tarde, nós queremos trazer uma reflexão. Jesus, em suas andanças do seu ministério, como um pregador itinerante, ele não tinha, se nós formos olhar na biografia do Senhor Jesus, nós vamos ver muito pouco Jesus pregando no templo. A única vez que nós encontramos Jesus no templo, ele entrou e já entrou com um chicote na mão, chicoteando os trapaceiros que estavam ali no templo, usurpando as pessoas. Jesus, em algumas ocasiões, ele pregou na sinagoga. A sinagoga era um pequeno templo que, para compor uma sinagoga, tinha que ter pelo menos em média de 10 homens. Tinha o presidente lá da sinagoga, tinha os auxiliares, e ali podia-se criar ou formar um espaço de pregação da lei, da palavra, do evangelho, no caso da lei de Moisés. A palavra diz que em seu ministério Jesus realizou muitos milagres. E entre eles nós encontramos alguns que nós podemos discorrer. No seu primeiro momento, em realização do seu primeiro milagre lá em Caná, na Galileia. Se o senhor conseguir tirar esse bebedouro aí, tira aí, irmão, por favor, esse botijão, é porque eu acho que a peça dentro soltou de novo, ela está passando direto a água. É bom subir na cadeira, viu, para você não se molhar. Muito obrigado, viu? Depois eu vou, no terminal, eu vou olhar aí. E a palavra diz que Jesus começa o seu ministério. Pega alguma coisa para colocar em cima, para proteger. Jesus, no seu ministério, ele andou por muitos lugares. Ele curou cego, ele curou mão seca, curou barriga d'água, que é o famoso hidrópico. Jesus, ele multiplicou pão, multiplicou peixe. E um dia Jesus recebeu um convite de um dos principais da sinagoga para ir até a sua casa. Jesus começa a se dirigir até a casa daquele homem chamado Jairo. Jairo traz um problema para Jesus. E qual era o problema? Era uma filha que ele tinha de 12 anos de idade, que essa filha estava à beira da morte. E sendo Jairo um pregador da lei, um homem que presidia praticamente a sinagoga, ele entendeu que a única pessoa que poderia resolver o problema de sua filha seria Jesus. Como é bom, irmãos, quando a igreja do Senhor, quando nós entendemos que tem coisa que só Jesus faz. Tem um louvor que diz assim: se alguém tentou te ajudar e não deu, não julgue, é de Deus, porque tem coisa que só Jesus faz. E quando Jesus se dirigia para a casa de Jairo, ele já ia para lá para resolver um problema. E quando ele está a caminho da casa de Jairo, alguém escuta falar em algum lugar que Jesus ia passar naquele caminho.
E quem ouviu Jesus falar? A Bíblia diz que uma mulher que provavelmente era judia, ela estava com um problema, e que esse problema trouxe um problema social muito grande para a vida dela. Essa mulher, pela doença que ela tinha, segundo a lei mosaica, ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio do convívio da sociedade. Pasmem a igreja. Ela tinha que estar distante dos filhos, distante do marido, se é que o marido ainda queria conviver com ela, distante dos amigos, distante das amigas. Ela tinha que viver isolada de tudo e de todos. Ela não podia, em hipótese alguma, se aproximar das pessoas. Agora imagine a igreja. Uma pessoa que está bem de saúde, com a saúde perfeita. Provavelmente aquela mulher era uma mulher que financeiramente ela tinha uma condição boa. E de repente ela se vê agora com uma enfermidade que a princípio era o seu ciclo normal, porém agora ela estava com um problema, percebeu que ela estava doente. E qual é a primeira coisa que se faz quando a gente percebe que tem alguma coisa errada com a nossa saúde? Procurar um médico, né? Ela começou a procurar médicos. Só que naquela época existia muitos curandeiros, muitos charlatões, como existe hoje, não muito por aqui, mas em algumas cidades do interior do estado, existem muitas pessoas que se intitulam curandeiros. Não já ouviram falar nisso? Curandeiros, diz que curam doenças. Aqui de vez ou outra se pega um médico, ou seja, um falso médico, com um registro de médico sem ser médico. Aqui em nossa região, na área urbana, na área rural, de vez em quando se pega algum charlatão lá, dizendo que é médico, quando na realidade se intitula curandeiro. E a palavra diz que a mulher ouviu que Jesus iria passar naquele lugar. E eu quero acreditar que naquele dia que ela recebeu aquela notícia, o coração dela saltou de alegria, saltou de prazer. Sabe por quê? Porque ela já não tinha mais o que gastar para restaurar a sua saúde. A igreja, imagina uma pessoa que já pegou praticamente todos os seus recursos, investiu aqui, e isso aqui não melhora nunca, é de mal a pior. Uma pessoa dessa, irmãs, igreja, irmãos, psicologicamente está bem? Não. A cada dia aquela mulher, segundo a história, ela atrofiava mais ainda. Alguns dizem até que se ela fosse uma mulher que tinha, uma mulher forte e robusta, ela foi definhando. Por quê? Ela foi emagrecendo. Provavelmente aquela mulher é uma mulher com anemia muito elevada, porque todos os dias aquela mulher sofria com a perca
de sangue. Mas o que mais me chama a atenção nela é a coragem dela. Oh, glória a Deus. Parece que eu estou vendo aquela mulher se organizando, se arrumando e dizendo: hoje eu vou quebrar o protocolo. Hoje eu vou enfrentar quem quer que seja, mas eu vou chegar próximo de Jesus. Ninguém vai impedir de hoje eu sair do meio daquela multidão com a minha bênção, com a minha vitória. Jesus andava com uma multidão de no mínimo 15 mil pessoas. Oi, irmãs, igreja, parece que eu estou vendo a mulher entrando, meus irmãos, no meio da multidão. Existia uma profecia que dizia que o Messias, se Jesus realmente fosse o Messias, quando ela tocasse nas orlas, o que seria as orlas, irmãos? A borda das vestes do manto de Jesus. Nessa borda desse manto tinha algo parecido com umas franjas. E nesse algo parecido com as franjas tinha os fios azuis. E nesses fios azuis, de acordo com a lei, estava lá a lei de Deus escrita em algum lugar. Quando Jesus andava, eles viam a lei escrita no seu manto. E eles tinham fé e diziam o seguinte, que a profecia dizia que se alguém tocasse pelo menos na orla, ou seja, na borda do manto do Messias, seria curada de toda, ou curado de toda e qualquer enfermidade. Aquela mulher não queria uma audiência com Jesus, não. Ela não queria um tempo de 2 horas contando a história que assim, não. O objetivo dela era o seguinte: eu vou sair de casa, eu quero só fazer isso aqui, ó. Eu quero só estender minhas mãos e tocar. Sabe qual foi a maior arma que aquela mulher usou? Qual foi? A fé. Em todos os milagres que Jesus realizou, o ingrediente principal são 2: fé de quem quer a bênção e Jesus querer fazer. Porque alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu queres, torna-me limpo. Jesus disse assim: eu quero ser limpo. O outro já chegou com outra conversa: Senhor, se tu podes. Jesus disse: se tu creres. Aí ele disse assim: eu creio, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Aí Jesus disse: então recebe a bênção. Oh, glória a Deus. E a mulher entrou no meio da multidão. Só que eu quero dizer para você nessa tarde: a multidão vai tentar te parar. A multidão vai tentar jogar você para um lado, jogar você para outro, vai tentar empurrar você para trás, vai tentar tirar você da rota. Mas Jesus está dizendo: não vá com a multidão, não. Vá com a fé que você tem em Cristo Jesus. E ela foi entrando no meio, entrando, e foi vencendo. Ela não queria nem saber se alguém ia ver ela, se alguém não ia, se alguém ia recriminar ela. E outra coisa, além de ser discriminada pela sociedade, rejeitada por todos, inclusive pela família, ela não quis saber disso. Ela disse: eu vou lá primeiro cuidar de mim,
E quando ela chegou em um certo ponto que ela deu para alcançar a sua mão, alcançar Jesus, a fé daquela mulher foi tão grande que ela tocou assim. Quando ela toca em Jesus, ela tocou Jesus, Jesus parou. Para! Todo mundo! Alguém me tocou. Os discípulos olharam assim: como é que é, mestre? Alguém me tocou? Essa multidão aqui te apertando, e tu ainda diz que alguém te tocou? Jesus disse: sim. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude. Oh, e agora? A mulher era conhecida na cidade. Quando ela ouviu isso, ela tremeu na base. Porque provavelmente o pensamento dela agora, pronto, só falta ele me condenar agora. Todos que estão aqui, no mínimo, vão querer me apedrejar. Se ele der o aval, acabou a minha vida. Jesus olhou e disse de novo: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Sabe o cara que Jesus queria fazer com ela? Libertar ela do jugo do pecado, da doença e do jugo da sociedade que ela vivia carregando. Quando Jesus insiste nesta expressão, versículo, glória a Deus, 43, diz que ela gastara todos os seus haveres com médicos e nenhum pôde curar ela. Mas quando chegou por detrás de Jesus, tocou nas suas vestes. E na hora que ela toca, o sangue estanca. Foi instantâneo a cura do corpo. Agora Jesus precisava curar a alma, o espírito. O corpo já estava pronto. Jesus agora precisava libertar ela daquela angústia de desprezo que ela sentia porque a sociedade desprezava ela. E a palavra diz aqui, glória a Deus, disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Era pouca gente? Era pouca? Era muita, porque oprimia mesmo, apertava Jesus. E tu dizes: quem me tocou? Não é um negócio meio sem lógica, irmãos? Não é, irmão? Não é, irmão? Não é meio sem lógica, não é, irmão? Como é que Jesus está ali? A multidão apertava e oprimia ele. Aí de repente Jesus para e fala assim: alguém me tocou aqui. Pedro, que alguns dizem que eram mais adiantados. Pedro sempre foi o mais adiantado, né? Mas Jesus amava Pedro, irmão. Pedro era... E um dia que Pedro fazia uma besteira, Pedro, um dia quando Jesus foi lá para a cruz, mas vamos voltar um pouquinho. Jesus um dia olhou para Pedro, Pedro fez assim, Jesus disse assim: eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ter que ir padecer. Aí Pedro olhou assim: Senhor, vai não.
Vá não, mestre, que lá, se o senhor chegar lá, vão lhe matar. Aí Jesus olhou para Pedro assim e fez assim, ó, atrás de mim, Satanás. Aí Pedro deixou de seguir Jesus? Continuou. Sabe por que foi? Porque ele deu lugar naquela hora. E a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo, se der ele usa. Aí lá na frente está Jesus sendo preso. Aí Pedro puxa a espada e mete a espada na orelha do soldado. O soldado que alguns dizem por nome de Malco. Olha, alguns dizem assim que, tem até uns pregadores assim que Pedro torou a orelha do soldado, Jesus foi lá, botou no lugar. Não, Pedro não torou a orelha do soldado, Pedro feriu. Aí Jesus colocou a mão lá e disse, Pedro, guarda essa espada. No dia que Jesus foi preso ainda ali no Getsemane, sendo levado na noite da quinta-feira para o Sinédrio para ser julgado, Pedro chegou em 3 lugares diferentes. E alguém disse assim, tu é um deles. Sabe o que foi que Pedro fez? Começou a espraguejar. Eu não quero nem saber o que foi que ele disse. Coisa boa não foi. Mas no final de tudo, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro levanta a cabeça, que olha lá para baixo, está Jesus assim para Pedro. Eu te amo, Pedro, assim mesmo. Adalaba cama soleba como sé. A palavra diz que Pedro começa a chorar. Pedro chora porque aquele olhar foi olhar de compaixão, de amor e de misericórdia. É o único que não nos condena, é Ele. E quando Ele ressuscitou, diga assim, diga a Pedro, olha que negócio lindo. Diga a Pedro que eu vou lá conversar com ele. E a palavra diz que Pedro toma a palavra e diz, Senhor, os outros também, mas o que se destaca aqui é Pedro. A multidão te aperta, te oprime, e tu ainda diz, quem te tocou? Aí o verso de número 46, Jesus reafirma de novo, e disse Jesus, alguém me tocou. Porque, eu não sei se as irmãs lembram que eu sempre falo aqui, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes os teólogos querem fazer tanto enfeite e termina tirando a essência da palavra. Quando Jesus diz alguém me tocou, ele vai explicar por que ele está dizendo aquilo. Ele não estava simplesmente jogando conversa fora. Aí ele explica no versículo 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ele explica por que ele está dizendo aquilo. Jesus não está dizendo que alguém tocou ele simplesmente por dizer. Jesus está dizendo que alguém tocou ele porque algo diferente aconteceu. Veja que Jesus perguntou a primeira vez, a segunda vez ele afirmou, ele explicou o porquê que ele perguntou, porquê que ele estava afirmando. E no versículo 47, até então a mulher estava como escondida, com medo, porque ela sabia que se Jesus condenasse ela naquele momento, ela corria até risco de vida. E a palavra diz que, versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, veja o estado que esta mulher estava, irmãs, meus irmãos, o estado emocional que essa mulher estava. Ela estava tremendo. Ela estava numa situação tão difícil, psicologicamente, que eu acredito que ela não conseguia ficar nem em pé direito. Porque ela não sabia o que iria sair da boca dele. Ela estava naquele quadro
que alguém só espera o pior. Você já viu alguém assim que vive a vida assim? Já viu, irmão? E só espera, meu Deus, o que é que vai acontecer mais? Mas Jesus nessa tarde está dizendo: eu vou fazer coisa nova. Não fique com esse pensamento de só esperando o pior acontecer, não. Jesus está dizendo: eu vou fazer um milagre. A mulher estava no estado emocional abalado, e eu vou usar a expressão terrivelmente abalado. Ela estava tremendo, irmãos. Tremendo. E esse tremor significa o quê? Medo. Eu acho que ela pensou consigo: pronto, agora é o fim. E ela se aproximou-se como? Verso 47, tremendo e prostrando-se ante ele. E aí ela fez uma declaração pública diante de todo o povo. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo havia sido sarada de sua enfermidade. Ela explicou para Jesus: fui eu, mestre, fui eu, Senhor, fui eu quem te toquei. E isso ela já estava no chão, ela já estava prostrada. Tem gente que reverencia todo mundo, não é, irmão? Só não reverencia Jesus. Tem gente que, não desrespeitando as autoridades, mas tem gente que quando vê uma autoridade, principalmente na área jurídica, só falta dobrar o joelho. Mas diante de Deus, tem gente que se tiver em um lugar e passar um juiz, uma juíza, ai meu Deus, é um juiz, é uma juíza, ai meu Deus, não é? Não tem gente que é assim, né? Mas diante de Jesus, para se dobrar, se não dobra coração, irmão, vai dobrar joelho. E se não dobra joelho, vai dobrar coração. Mas Jesus tem meio de dobrar os dois, joelho e coração. Jesus, ele trabalha dos dois lados. Ele faz com que o joelho se dobre e tira coração de pedra e coloca coração de carne. Agora, quem vai fazer e como fazer é Ele. E a palavra diz, para nós concluirmos agora, que ela explicou, e parece-me que eu estou vendo Jesus naquele momento dizendo essa expressão do versículo 48. Levanta, filha, tem bom ânimo, tua fé. Qual foi o principal ingrediente que ela usou? A fé. Não precisa muita coisa não. Não precisa sair correndo, botar banco na cabeça, tomar banho disso, banho daquilo, e fazer e acontecer, subir ladeira, descer ladeira, e fazer tanta coisa. Não. A mulher disse: eu vou lá e vou voltar curada. Foi isso que ela disse. Ela estava tranquila ou estava perturbada? Hein? Ela estava tranquila? Estava não. Ela continuou perturbada enquanto Jesus não falou com ela. Enquanto ela não teve a oportunidade de se declarar quem realmente havia tocado nele, ela estava perturbada. E pastor, sabe por quê? Porque Jesus disse assim para ela: filha, levanta, a tua fé te vai em paz. Irmão, igreja, parece que eu estou vendo que Jesus diz assim: vai em paz, a paz de Cristo invade o ser dela. Tem bom ânimo. Ela estava para baixo, irmão.
Ela estava lá embaixo, desprezada pelo marido, desprezada pelo filho. É isso mesmo, a lei estava, é clara. Desprezada pela sociedade, pelas amigas, que só é amiga muitas vezes enquanto não tem uma doença. Só é amiga muitas vezes enquanto você não precisa. Os filhos desprezaram também, porque a lei era clara, era para ser afastada do convívio das pessoas, inclusive da família. Quantas pessoas, chefe de famílias, mãe de famílias, que são o esteio da casa, enquanto estavam com saúde, com todo o gás, mantendo a família, era o maior amor do mundo. Mas se vier a contrair uma doença, aí olha, já começa, alguém já começa, eu venho aqui depois, dou uma passadinha aqui. Aí, cadê fulano? Veio? Não, disse que depois vem. Aí muitas vezes está no quarto, o filho que ia lá abraçar já não chega mais perto, já chega na porta. O marido, a esposa já não chega mais perto, fica assim um pouquinho de longe. Eu estou orando para Deus dar a vitória, já vai se afastando. Foi o que começou a acontecer com aquela mulher. Ela foi vendo o desprezo de todos. Só que ela não se deixou levar por aquela situação. Ela sempre correu atrás do seu bem-estar. É tão provável que ela, tudo o recurso que ela tinha e podia investir, ela investiu. O último recurso dela, que foi o certo, foi procurar Jesus. Ela procurou tudo que é médico. Muitas vezes alguém se prevalece porque ganha um bom salário, porque tem um plano de saúde X, porque conhece o médico tal. Fulano no hospital não sei das quantas, é só ligar que ele já agenda tudo. Mas quando Deus coloca no estreito, irmã, fulano não vê ligação, Beltrano não vê chamada. Você está entendendo o mistério? É com você e Deus, Deus e você. Aí você fica assim, mas meu Deus, por que eu estou ligando e fulano não está atendendo? É porque Deus diz, o estreito é você e eu e você. Você vai passar nesse estreito que eu lhe coloquei. E para nós concluirmos, só há ausência de paz onde há conflitos. Aquela mulher estava em conflito consigo própria. Aquela mulher tinha dois problemas. O problema de um relacionamento pessoal com as pessoas e um relacionamento intrapessoal consigo mesmo. Aí Jesus chegou para dar vitória para ela. E nesta tarde, saia em paz deste lugar. O inimigo quer tirar sua paz de todo jeito. Oh, aleluia. Sabe o que foi que Deus me disse agora? Trouxe uma palavra no meu coração. Quando chegar na sua casa, dê uma olhadinha, porque tem algo que precisa sair de lá. Pastor, eu não sei o que é. Tem algo que precisa. Você está entendendo a palavra? Tem algo que precisa sair de lá. Que parece ser coisa simples, mas não é. A mulher procurou Jesus em conflito e saiu com a vitória dela.
Saia daqui nessa tarde em paz. Volte em paz para casa. Agradeça a Deus, porque o mesmo Jesus que deu saúde e vitória àquela mulher, Ele está aqui nessa tarde dizendo: eu estou contigo, ombro a ombro, lado a lado. Vá em paz e recebe a tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia.